Olá, amigos. Começa agora mais um Fala Vereador. Em respeito às medidas de segurança para enfrentamento da Covid-19, nossa entrevista é remota. Este programa é um espaço para os parlamentares de Itajaí falarem a respeito de suas pautas legislativas e os principais assuntos da cidade. E no programa de hoje, participa conosco a vereadora Ana Carolina, do PSDB. Olá, vereadora, tudo bem? Como está a senhora? Para mim, tudo bem. Um pouco chateada por a gente estar assim tão distante, né? Mas, de qualquer forma, o recado está sendo dado. E agradecendo aqui a oportunidade para poder divulgar aí o nosso trabalho, conversar, mesmo que de uma outra forma, com nossos amigos itajaíenses. Vereadora, como são muitos assuntos que nós temos a debater no programa, começando pela pandemia, porque a senhora tem diversas indicações e também diversos pedidos ao governo para a atuação do governo aqui de enfrentamento no município. Eu queria que a senhora falasse como que a senhora tem avaliado os dilemas, as escolhas e as decisões do governo municipal como vereadora de oposição. Na verdade, a gente vem acompanhando politicamente toda essa situação da pandemia desde o início dela. Aliás, quando a pandemia chegou e foi decretada, eu estava como deputada estadual lá na Assembleia Legislativa e foi realmente um momento ímpar, né, para o nosso estado. E estar ali numa posição privilegiada me deu muito conhecimento. E passei a acompanhar as medidas que estavam sendo feitas pelos outros prefeitos, também pelos outros governadores, e também o que vinha sendo noticiado pela imprensa. Naquela situação, nós fomos pegos de surpresa. Não é a mesma coisa agora. Passou-se um ano, e a gente pode avaliar melhor o que, principalmente, os erros, o que deixou de ser feito. Porque quando ela pegou de surpresa, como ela chegou de surpresa, a pandemia, não havia muito no que copiar, no que fazer, no que imaginar. Porém, com esse passar de tempo, entendo eu, que a educação, por exemplo, é algo que a gente não podia ter vacilado nunca. Nós sabendo das dificuldades da pandemia, nós sabemos que a vacina demoraria, nós sabíamos que tinha que ter todas essas restrições, isso ia ser imposto, nós já deveríamos ter quebrado parede, aberto janelas, comprado tablet para as crianças, ter feito a formação dos professores, um espaço na própria escola para que eles estivessem, né, bem equipados, porque vídeo tem aquela questão, eles aprenderam a dar aula, eles não aprenderam a editar vídeos. Eles são caprichosos, às vezes perdem muito tempo com isso, porque tem iluminação, tem um volume, certo? Havia muita coisa para ser feita na educação que não foi. E isso me entristeceu demais. Então, logo em janeiro, eu pedi que a Câmara de Vereadores oficiasse a Prefeitura de Itajaí para que a Prefeitura de Itajaí pudesse participar da reunião do planejamento, que a gente chama do Plancom, né? Que diz todas essas restrições que vêm do Estado, passar para cá. Nós fomos só aceitos agora em março. Inclusive, foi ontem, né, a minha primeira reunião ali junto com a prefeitura para entender todo esse procedimento. Isso eu falo da educação. Mas logo que eu cheguei, nem havia começado os trabalhos ainda, não havia chego a vacina, eu já havia solicitado ao prefeito que fizesse uma força extra mais para que a vacinação acontecesse com os professores. Porque as restrições de espaço, elas ocorrem. Eu estou fazendo a visita nas creches, eu estou fiscalizando para ver se tem o álcool, se tem restrição, se tem a proteção, se os professores estão indo de fato. Toda essa fiscalização eu estou fazendo. Eu chego de manhã e vou no mínimo em 4 escolas por semana. Está bem puxado. Porém, é preciso dizer que eu fui em algumas creches que haviam só 3 crianças na sala de aula, por exemplo. Mas não tem como um bebê, uma criança de 1, 2 anos chorar e uma professora não acolher. Não existe. Então, por mais que estejam sendo fornecidos esses aventais, não está sendo suficiente. A forma que estão fazendo com os professores também não está suficiente, mas a prefeitura tem corrido atrás do tempo para tentar melhorar. A gente fez reivindicações para os professores, em várias deles melhorias pensando na crise sanitária. Fizemos em virtude da vacinação também, que deixou a desejar para os idosos, mas nós pedimos também, por exemplo, que fosse criada, a Prefeitura de Itajaí criasse o vacinômetro, que nada mais é
de um link no site da prefeitura que as pessoas podem acompanhar qual vacina que a prefeitura recebeu, qual é o grupo que vai ser vacinado, quantas pessoas foram vacinadas, qual é a previsão da próxima, para fazer esse acompanhamento até pelo que evitar o que vinha acontecendo aí no estado e no Brasil afora, que é as pessoas que estavam burlando fila. Então, o que não falta são medidas em virtude da pandemia. A nossa última, inclusive, que eu estou falando para ti, que eu estou lembrando, né? Mas são demandas constantes. A nossa última, inclusive, foi pedindo que a Prefeitura de Itajaí encaminhasse para a Câmara de Vereadores uma proposta, porque se ela pensar em fechar, nós precisamos que haja um planejamento. Eu entendo que está difícil. Eu entendo que é difícil conseguir a vacina, é difícil abrir mais leitos, está sendo difícil que a sociedade ajude, né? A fiscalização também não está contente, mas se acontecer de fechar, a prefeitura ela tem que estar organizada. Por exemplo, ela tem que ter uma reserva financeira para isso, ela tem que saber como é que vai fazer chegar os alimentos para os pais que não vão mandar os filhos na escola, ela vai ter que dizer como é que vai ficar o serviço público, ela vai ter que botar ordem de como vai ficar no setor da saúde, todos trabalharão ou não, vão abrir mais, vão fechar, como é que vai ficar isso? Esse planejamento, hoje ele pode fazer. Lá um ano atrás, ele não tinha como fazer isso, hoje ele tem. Essa solicitação eu pedi porque nós estamos sentindo que a cada dia mais se faz necessário fiscalizar de forma ferrenha as restrições e criar novas restrições. E se acontecer de o governador vir e dizer que tem um lockdown, a gente tem que sobreviver, economicamente falando. Então, como vereadora, eu tenho cobrado constantemente que a prefeitura faça isso, porque eu entendo que é de suma importância. Também o Disque Aglomeração, vereadora, a senhora também propôs isso. O município precisa dar uma fiscalizada no comportamento do cidadão também nesse sentido, até porque a situação é bem grave? Foi bem lembrado, porque o que acontece? A prefeitura, ela dispõe, ela informa, né, que para qualquer coisa que a gente veja errado, para aglomerar, que ligue ou para a Polícia Militar, ou para a Defesa Civil, ou para a Guarda Armada, ou para a Vigilância Sanitária, são 4. E eu recebo muitas reclamações que dizem assim, olha, eu liguei, ninguém atendeu, eu liguei, ninguém fez nada. O que é a ideia? A ideia é que a prefeitura vincule um único número, que a gente chama de disque aglomeração, e aquele número encaminhe para o setor, que depende do horário, mas que comece a fazer o registro disso, para a gente saber se as aglomerações estão acontecendo sempre no mesmo lugar, qual é o bairro que está fazendo mais, para a gente, em cima das medidas, com esses números, fazer as estatísticas, pensar de forma inteligente como é que a gente pode barrar isso. Não pode, eu hoje estou chateada, ligo para a Defesa Civil para reclamar do barulho, amanhã ligo para a Polícia Militar, eles não tem como fazer essa junção de dados. E isso que eu falei, que eu sugeri para a Prefeitura de Itajaí, ela não é uma novidade. Ela pode ser uma novidade aqui em Itajaí, mas isso já está sendo aplicado em todas as cidades e estados em vários países. Também é uma forma da Prefeitura, na hora que for fazer propaganda, fazer um número ali para as pessoas poderem discar. Porque isso vai perguntar o número da Defesa Civil, né? Todo mundo que sabe, da Vigilância Sanitária, muito menos. Né? Acabo ligando para a Polícia Militar, que não atende apenas a ocorrência de pandemia, atende várias ocorrências. Daí fica a dificuldade. Então, é uma sugestão simples, mas nós, como os vereadores, nós estamos aí para usar da criatividade e sugerir. Mas a Prefeitura, até esse momento, não acatou. Aliás, não acatou nenhuma das minhas sugestões, mas estou fazendo, estou protocolando, estou divulgando para as pessoas entenderem que é importante nós também, nós, moradores itajaienses, falarmos o que está acontecendo para ajudar nesse combate à pandemia. Vereadora, lockdown, a senhora falou fechar tudo ou medidas mais restritivas. A senhora acredita que cedo ou tarde será necessário que o município também adote aqui? Se o município não adotar, o governo do estado assim o fará. Nós não temos mais leitos, nós quase triplicamos o número de leitos aqui no Hospital Marieta. Não é simplesmente comprar o aparelho, as pessoas têm que entender que, além do aparelho, isso envolve mais ou menos uns 10 novos profissionais, porque os que já estão ali e já estão sobrecarregados, exaustos, certo? Não é só o leito de UTI, tem aqueles UTI de apoio que a gente chama, né? Então, teriam que abrir leitos em outras cidades próximas. Então, não é só um investimento com isso.
E outra coisa, quando um paciente vai para um leito de UTI, geralmente ele fica 10, 15 dias. Esse é o prazo. Então, é preciso fechar, restringir, para desafogar, porque em Santa Catarina, nesse momento, nós temos quase 400 catarinenses na lista de espera para um leito de UTI. O Brasil, um todo, já é o país com o maior número de mortalidade por Covid. Nós já ultrapassamos os Estados Unidos, que os Estados Unidos está reduzindo, e nós estamos aumentando. Nós estamos de forma descontrolada. Então, para não ter que fechar tudo, as restrições são importantes acontecer, e elas acontecendo, a gente tem que fiscalizar para que elas aconteçam de forma correta. Eu falo isso quando eu dei essa proposta, o pessoal ficou chateado comigo. Ah, Ana, agora nós vamos ficar aí falando de um de outro. Não, nós vamos. Porque tem gente trabalhando sério, investindo, tá, para fazer entrar dentro das normas, cuidando, tirando do investimento para poder pagar os funcionários, não demitir, não deixar mais uma família assim, a Deus dará. E tem gente que está abrindo as portas, fazendo festa clandestina, abusando do direito que todo mundo tem. E acaba essas pessoas doentes, igual, certo? E trazendo e ocupando as nossas vagas de hospital. Então, a restrição, ela vai acontecer. Se não acontecer hoje, vai acontecer amanhã, não tenho a mínima dúvida sobre isso. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco a vereadora do PSDB, Ana Carolina Martins. Bom, vereadora, falar a respeito de um projeto de lei, na verdade um projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, o número 3 de 2021, e ele trata a respeito do nepotismo. Na verdade, pretende inibir essa prática, e aí fala do nepotismo direto e nepotismo cruzado. Como surgiu essa iniciativa, vereadora? O que a senhora pretende atacar diretamente com esse projeto? Assim, como criar mecanismos para isso? É que o povo escuta muito nova política, mas vem novas pessoas e continua com aquele costume, aquele ranço errado da política carregando de mandato para mandato. O nepotismo é aquela prática errada de um político começar a preencher cargos comissionados com parentes. Esposa, filho, primo, tio, sogra, aquela coisa toda. Aqui em Itajaí é muito comum. Tem famílias inteiras trabalhando no executivo. Eu vou dar um exemplo. O secretário de turismo, a esposa dele está no maior cargo na FEAP, a sogra dele tá na educação. Nós temos vários casos que nem esse aqui, diversos preenchendo. Nós gostaríamos que esses cargos comissionados fossem preenchidos por pessoas com competência para estar fazendo aquele trabalho, com formação para aquilo ali, com responsabilidade para aquilo ali, que o quesito para estar ali fosse a formação acadêmica, a vontade de trabalhar, e não o simples fato de ser parente, seja do prefeito, seja de vereador, seja de qualquer secretário. Então, é um projeto de lei complicadíssimo, porque todo mundo fala, mas ninguém quer votar. E é um projeto de lei que de 17 vereadores eu preciso de 12 assinaturas para ele ser analisado. Passa por 2 comissões e depois de passar pelas 2 comissões vai para 2 votações e nas 2 votações eu preciso de 12 votos. Agora vejam só, quem vai votar são exatamente as pessoas que podem ser prejudicadas. Porque tem vários vereadores que têm parentes, né, empregados ali no executivo, ali na prefeitura, em alguma secretaria. É difícil, mas é um assunto que precisa ser falado. Se não for o projeto votado na sua integralidade, ele está bem amarradinho, e que fique claro, eu não estou falando só de prefeitura de Itajaí, e não só de Porto, e não só de Semasa, mas também da Câmara de Vereadores, nem da Câmara trabalhar na prefeitura, nem da prefeitura trabalhar na Câmara, atinge bastante gente. Então, se a gente não conseguir tudo, pelo menos que a gente traga a debate esse assunto e comece a melhorar. É uma proposta minha, mas é uma vontade popular. Vereadora, agora a senhora está na presidência de importantes comissões técnicas aqui da Câmara de Vereadores.
E algumas comissões até que são vitais, são fundamentais para que qualquer projeto possa tramitar pela casa e depois ir a plenário. E a senhora também é advogada. Como que a senhora percebe que um projeto desses, por exemplo, poderia ter eficácia no município e como que funciona isso também? Como que a senhora poderia fazer com que isso funcionasse, tendo em consideração leis, principalmente leis federais, assim, que às vezes indicam, mas elas não regulamentam? Uhum. É que o que acontece em Itajaí é gritante demais, Maurício. Não é um caso aqui, outro caso ali, são muitos casos. Aqui em Itajaí, para as pessoas entenderem, só na educação nós temos 4.000 pessoas mais ou menos empregadas, envolvidas naquele setor, na saúde. A Câmara de Vereadores tem quase 200 funcionários, é muita gente. Então, tem alguns que são significativos e chamam demais atenção, como foi esse caso que eu falei do secretário de Turismo, mas tem outros casos também. Eu não tenho sempre como fiscalizar e pegar um por um para entrar na justiça. Senão eu vou ficar 4 anos na Câmara de Vereadores, em vez de ir trabalhando, caçando pessoas que estão utilizando da lei de forma errada. Então, essa lei, ela amarra ainda mais. É do tipo, não vem dizer que não deu, ela já vai ser barrada lá na nomeação. Isso facilita demais. E isso é a tal da moralidade que as pessoas pedem tanto para os políticos. As pessoas dizem, chega lá e não faz nada. Não faz. Eu estou tentando, está ali. Eu já tentei outra ocasião e não consegui. Dessa vez, passado 4 anos, eu espero que dê tudo certo. As mesmas assinaturas, as 12 assinaturas custou um pouquinho para ter, mas elas estão ali. Não daria nem para subir o projeto. Na legislatura passada, o vereador Robson também tentou de uma outra forma, mas também não conseguiu. Eu espero e já fico feliz por nós estarmos fazendo esse debate, porque o que eu quero é que as pessoas não desistam da política, muito pelo contrário, eu quero que elas se sintam motivadas a participar, porque é com a participação popular que a gente tem um controle do que é certo, do que é errado e do que precisa ser feito. Vereadora, tem um outro projeto de sua autoria que ele pretende suspender temporariamente aí a participação de empresas que estejam envolvidas ou respondendo algum tipo de investigação em processo por crimes relacionados à gerência de recursos públicos. Qual o intuito? Como que surgiu essa iniciativa e, por também repercutir muito aqui na casa, a senhora acredita que ela pode ir para frente? Vai, eu tenho certeza que ela vai para frente. O que acontece? Nós chegamos na Câmara de Vereadores, qualquer vereador chega cheio de ideias, de projeto, traz bandeiras, né? Tem algumas causas que tocam mais o coração, mas na medida que a gente vai trabalhando, vem chegando os problemas. E aqui em Itajaí, infelizmente, nós estamos constantemente na página policial. Tem muita situação de corrupção vindo da prefeitura e dos órgãos públicos. E recentemente aconteceu, e foi bastante divulgado recentemente agora, esse ano, 2020, de algumas investigações e uma delas falava do poder público com as empresas. Ali nós tivemos acesso a essas informações, nós escutávamos as empreiteiras negociando entre elas para ganhar a licitação na frente do próprio pregoeiro. O secretário de obras estava frequentando a casa desses empresários, havia facilitação, havia os fiscais das obras ligando e pedindo dinheiro, e em vez de estar lá fiscalizando a obra, dando ok, mesmo por telefone, por e-mail, o trabalho não estava acontecendo como deveria acontecer. Então, são várias as empresas aqui relatadas, que eu também fiz depois por indicação e solicitei que a Prefeitura de Itajaí não renovasse o contrato com essas empresas investigadas até elas não vingar esse processo junto ao MP ou elas serem absolvidas, até por uma questão de responsabilidade com o dinheiro público. Muitas delas, inclusive, tiveram renovados o seu contrato, ou porque são contratos de prestação de serviço, né? Depois da eleição, sem licitação. E são empresas que também foram investigadas, por exemplo, naquela ação que o Ministério Público promoveu contra a chapa que ganhou as eleições, que é do Volney e do Marcelo Sodré, prefeito e vice-prefeito, dizendo que eles iam nas empresas que trabalhavam a prefeitura e arrecadavam dinheiro da campanha, mas era dinheiro de pessoa jurídica, não poderia ser declarado, então, é o que a gente chama de caixa 2. Algo como
O Ministério Público levantou quase 5 milhões, 4,9 milhões de reais. E nessa lista de empresa, por exemplo, essas empresas continuam trabalhando para Itajaí e depois da eleição renovaram os seus contratos. Então, se está sendo investigada, não tem que participar. Ao contrário, está sendo investigado. A gente quer aqui alguém que trabalhe sério. A gente não quer pessoas indicadas novamente. Da mesma forma que eu falei do nepotismo, que são os parentes, que daí se acobertam, as empresas, como são amigas dessas pessoas, desses políticos indicados pelos políticos, muitas vezes fazem o trabalho, não faz da forma correta, botam ali que o material é para ser entregue, é um material com uma qualidade A, chega ali a qualidade é B, entendeu? Dizem que tem 10 pessoas trabalhando, a gente chega na obra, tem 5. O fiscal que era para estar ali, que a gente acredita que tem um fiscal que vai fazer isso aí, não está ali, está lá dentro da prefeitura, mas é amigo da empresa também, acaba assinando. Então, virou uma corrente de corrupção. E a gente está tentando evitar. Primeiro, quem não é parente, não tem qualificação, não pode assumir. Segundo, empresas que estão sendo investigadas aguardam. Os que estão com contrato, tudo bem. Agora, os que têm contrato, aliás, os que não têm contrato, estão sendo investigados e é de conhecimento da Prefeitura de Itajaí, não poderão participar de um processo licitatório ou mesmo ganhar em dispensa de licitação enquanto não for resolvido o caso. Essa é uma forma que a gente, que o nosso gabinete está propondo para evitar, porque é o óbvio, né, Maurício? As pessoas não estão trabalhando direito, estão lesando o cofre público, não deveriam ser contratados pela Prefeitura. Nós também fizemos indicações de todos esses servidores que foi conhecimento nosso, através dessa investigação, que ficou público, que fosse aberto um processo administrativo dentro da prefeitura e eles afastados. Nós também solicitamos isso. O nosso gabinete e eu, especialmente, prezo muito pela moralidade. Agora, a gente precisa também, né, da ajuda dos outros vereadores na votação desses projetos e do prefeito de Itajaí, que preste atenção nas indicações e nas recomendações do Ministério Público para que isso não aconteça mais. Vamos para mais um rápido intervalo. Já já voltamos com a terceira e última parte do Fala Vereador. Até mais. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco, de forma remota, a vereadora Ana Carolina Martins, do PSDB. Bom, vereadora, a senhora pode falar um pouquinho mais nesse último bloco a respeito da sua atuação parlamentar como oposição, como vereadora de oposição. A senhora está se posicionando contra algumas escolhas e decisões por parte do governo municipal, na compra de livros ou até mesmo em outras iniciativas para a área da educação. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho a esse respeito. Primeiro é importante o pessoal saber que quase todas as nossas proposições aqui são positivas. É para ajudar a combater a pandemia, é para levar recursos para a defesa civil, que não adianta falar da defesa civil só em período de chuva, é pedido de melhoria para as escolas, para os professores, é querer saber do planejamento. Tudo isso é positivo. O que acontece como oposição? Eu estava ali lendo o Jornal do Município e vi que a Prefeitura de Itajaí, no mês de março, fechou um contrato, com dispensa de licitação, quer dizer, não fez concorrência, de 7 milhões e meio de reais. 7 milhões e meio é muito dinheiro. Esse contrato foi para comprar livros para ser distribuído, são kits para ser distribuído para as crianças da rede de ensino, que não são todas também, que é daquela escola da inteligência. São livros, eles dizem que são livros de educação socioemocional, mas para as pessoas entenderem, é quase um livro de autoajuda. Um livro para aumentar a autoestima, um livro para entender um pouco de bullying. Eu acho importante isso e sei que essas coisas estão inseridas na escola. Está na grade educacional. Agora, apenas um livro, certo? Que, inclusive, não pode ser reutilizado para outra pessoa, outro aluno, num outro ano. Um valor exorbitante desse, eu não tenho como dizer que é certo. Então, eu não quero dizer que o que está no livro é bom ou não é. Eu quero dizer que hoje, com a pandemia, com aquele medo corrente de tudo ter que fechar, de a prefeitura ter que ajudar com sacolões, que a prefeitura ter que ajudar financeiramente em algumas outras situações,
nós não sabendo se vai ter aula, se não vai ter aula, faltando tanto investimento para a educação, que a gente conversou lá no primeiro bloco, que eu disse o seguinte, poxa, o prefeito devia estar mais atento, a gente já sabia que ia ter problema nas escolas, né? Então, as salas deveriam ter sido abertas, a instalação de ar-condicionado, comprado tablet, porque tem muita gente, muitos pais que não fazem questão que os filhos voltem para a sala de aula. Eles poderiam ficar em casa, só que eles não têm a internet. Ele não tem wireless, ele não tem um tablet. Às vezes ele tem apenas um celular, que é para a família inteira, então criança nenhuma é educada por isso. Então ele podia comprar os tablets para fornecer para as crianças, como vários municípios estão fazendo, podia botar a sala, fazer a formação dos professores, mas tinha tanta coisa que podia ser feita com esses 7 milhões e meio. Agora, jamais comprar em livros assim, sem um resultado efetivo. Não é matemática, não é geografia, não é português, Daí eles disseram assim, Ana, mas isso aí salva vidas. Não, o que salva vidas hoje é um respirador no hospital, só a comida na mesa do trabalhador, é ter trabalho para a mãe. Então, de nada me adianta falar no livro como é que é o bem-estar do aluno e não dar o bem-estar para o aluno na sala de aula. É um valor tão gritante que é mais do que a gente gastou para fazer a reforma da igreja matriz, que foi 5 milhões e todo mundo achou um absurdo. Daria para fazer 2 pontes. Gente, 7 milhões e meio é dinheiro demais. Sem passar por projeto, sem ter uma concorrência, só comprar e a gente não saber o resultado, não tem como. Sem contar que quem aplica isso não é um professor específico, é quem tiver aula mais. Por exemplo, o português, que tem quase todos os dias, então 1 hora por semana a professora de português vai lá e aplica, ou a de matemática, ou a de geografia, e assim vai. Então eu sou contra isso. Então não sou contra o investimento em educação, muito pelo contrário, eu quero que se invista em educação. Aquilo ali, esses livros, para mim, tem outro nome. Se não é algo criminoso, é pelo menos algo político, mas jamais pensando num bem geral, que pensando num bem geral, ninguém rasga dinheiro assim. Então, essas coisas eu sou contra, sim. Inclusive, sou contra, falo na rede social e ainda levo para o Ministério Público, que cabe ao prefeito gastar o dinheiro como ele quer. Essa votação, isso não passa pelos vereadores para votar. Mas quando a gente tem conhecimento, a gente tem que explicar para a população o que está acontecendo. Então, isso eu fiz sim, que é um jeito também, né, de trazer transparência, que é uma obrigação do político, né, sempre com os seus eleitores. A senhora acredita que o Ministério Público poderá se mobilizar para, pelo menos, buscar informações a respeito dessa situação, porque ela é de exclusividade de decisão do Poder Executivo, no caso? É o Poder Executivo, e eu fundamentei que, nesse momento de pandemia, o Tribunal de Contas ele pede que as prefeituras não façam compras em excessos. Cuide bastante com dispensa de licitação, aquela coisa toda. Aquele livro ali não é para comer. Aquilo ali não é uma máscara, não é álcool em gel. Para ter dispensa de licitação para uma coisa que a lei não obriga e gastar um valor tão alto, eu estou pedindo um pouco de coerência. Mas se não for ali através do Ministério Público, a única coisa que pode fazer o prefeito recuar, na verdade, é opinião. É a pressão popular, né? Mas por que a população vai pressionar uma coisa que ela não sabe? Por isso eu estou aqui, para dizer para vocês. Vereadora, mês de março, um mês que traz muito a temática e a luta dos direitos, da inclusão, da participação das mulheres. A senhora tem alguns... parabéns para a senhora pelo dia. E a senhora tem alguns projetos também que falam um pouquinho, determina... Está agendado na casa ainda, né? Mas esses aqui, eles têm um caminho talvez mais aberto para andar. Determina percentual mínimo e máximo de mulheres e homens no provimento de órgãos colegiados, cargos em comissão, funções gratificadas da administração direta e indireta aqui do município. E também tem um outro que dispõe da reserva de habitações populares a mulheres chefes de família. Estão na casa e são iniciativas interessantes, né, vereadora? São iniciativas para serem discutidas. Eu sou mulher, as pessoas falam muito em empoderamento, aquela coisa toda, mas eu estou aqui também para falar como mudou a vida das mulheres e como a coisa está desigual. Quando eu falo que a gente precisa olhar melhor para chefe de família, é porque antigamente ia só o homem trabalhar e era o suficiente para sustentar uma família.
Mudou o tempo, precisou a mulher trabalhar para ajudar a família também. Hoje, os filhos também vão, logo cedo, contribuir financeiramente trabalhando com a família. E já fazem algumas décadas que não tem mais aquela pressão para a mulher e o homem separar. Antigamente, o divórcio era um escândalo. Hoje não é. E a verdade é que tem várias mulheres que são chefes de família, são aquelas que bancam a família financeiramente, sejam casadas ou não, porque tem a chefe de família que ainda é casado, o marido está desempregado ou então ganha menos, e tem aquela mulher que se separou, mas que continua com os filhos. Só que essas mulheres, apesar de ser quase 50% dos casos aqui no nosso Brasil, em pesquisa recente, elas só têm uma função, elas trabalham, depois elas voltam para casa, trabalham em casa e, na grande maioria das vezes, são elas também que ficam com os filhos. Então, elas não têm um espaço para um segundo trabalho ou de lazer, para um outro relacionamento, para ajudar, né, na renda familiar. Ao contrário do homem. Geralmente, ele separa, fica sozinho, paga a pensão, mas tem tempo para ter um segundo serviço, para ter lazer. E, geralmente, quase 90% dos casos constitui uma nova família, muito mais rápido. Então, não é justo que com essa diferença toda, lembrando que a mulher ainda ganha 30% a menos do que o homem, mesmo na mesma formação, na mesma profissão, no mesmo dia ela recebe 30%, não é justo, porque para ela é muito mais difícil adquirir a casa própria do que o homem. Então, no caso de pessoas em situação financeira bastante precária, que recebe, tem aquela casa habitacional que vem a receber da prefeitura, quando for feito aquela reserva de quem vai participar ou não, a lei diz que 20% daquela deveriam ser para chefes de família, as mulheres, que hoje, agora são, né, com esses critérios que eu disse para vocês, cuidando da família, trabalhando, sustentando os filhos e mantendo todo mundo com o esforço dela. No poder público, assim como na política, a senhora ainda percebe muito desequilíbrio no número de mulheres que participam, que estão à frente? Aqui em Itajaí, vou falar só dos cargos de secretaria, tá? Em quase 30 secretarias, tem 6 na prefeitura de Itajaí que são comandadas por mulheres, geralmente as mesmas, tá? Geralmente é educação, geralmente é assistente social, geralmente mais alguma coisa assim, saúde, às vezes a mulher participa também, mas na maioria esmagadora de vezes são os homens. Só que acontece o seguinte, os estudos comprovam que as mulheres têm mais formação acadêmica do que homem. Não é por questão intelectual que a mulher não é escolhida. De forma alguma. É porque é difícil ver a mulher num cargo de comando. Ainda existe, por mais que as pessoas digam que não, ainda existe um enfrentamento. Elas gostam, as pessoas gostam de ser comandadas por homens, não por mulheres. Mas um cargo de comando é um cargo de competência, de liderança. E tem várias mulheres líderes aí, escondidas dentro de associação de moradores, na igreja, associação de pais, mesmo em casa, que comandam maravilhosamente. Então, se o problema não é de formação, já que as mulheres se formam mais do que o homem, isso tem pesquisa dizendo, recente, inclusive, do ano passado, por quê? Que elas não são boas o suficiente para liderar cargos de comando. Então, a ideia, assim, não é dar mais cargos para mulheres. A ideia é dizer que tem que ter uma porcentagem mínima e uma máxima para o sexo oposto, assim como é a regra eleitoral. Então, hoje, é bem possível que, se a lei passar, 70% são cargos movidos pelo masculino e a diferença no feminino. Mesma coisa a regra eleitoral. Espero eu que um dia seja meio a meio, né? E quem sabe, quando a gente não precisar mais disso, seja muito mais mulheres do que homens. Por que não? Né? Todas nós merecemos. É o meu jeito de prestigiar com as mulheres, né, no Dia das Mulheres, fazendo projeto que lembre essas lutas que são constantes nossas. Chegará esse dia. Muito obrigado, vereadora. Muito obrigado por aceitar o convite de participar do programa nesse momento de pandemia que estamos passando. Eu agradeço, né? E estava aqui, enquanto estavas finalizando, eu estava pensando nessa situação, o pessoal fala, tenta botar, feminismo não é igualdade. Então, não adianta ficar no discurso só lá fora. Eu tenho que vir aqui e propor coisas que eu acredito.
Por isso, nós fizemos mais de 65, as últimas que eu contei antes de vir aqui, eu estava em 65 proposições desde fevereiro para cá. Nós temos um mês e meio aí de trabalho, então o nosso gabinete tem se esforçado ao máximo para manter a coerência do discurso, que é ética, moralidade, lembrar das pessoas menos favorecidas, diminuir as desigualdades e pensar no Itajaí como um todo, especialmente na saúde e ajudando a nossa economia. Por isso, eu agradeço vocês pela oportunidade. A gente fica um pouco mais folgado quando a gente está no gabinete, né? Gostaria de convidar todos para vir aqui, mas não posso por conta das restrições. Mas quem quiser acompanhar o nosso trabalho, acompanha pela TV Câmara, acompanha nas sessões e também nas minhas redes sociais, que é o Facebook, é o Instagram, YouTube, até TikTok eu tenho, é o Ana Carolina ADV, ADV de advogada, e o Ana com 2 N's. Muito obrigada a todos vocês, se cuidem e no que precisar eu estou à disposição. Obrigado a você também que acompanhou nossa entrevista. Lembrando que esta e outras entrevistas são transmitidas no canal 14 da NET e estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Até a próxima!